O meu querido Igor, puxando o assunto da Copa do Brasil, saudosa Copa do Brasil 2011, e aí o João tá falando, pô, tô querendo que ele pegue os jogadores, pegue 14 bonecos ali e faça correr. Muito daquela campanha de 2011 passa pelos crias, né? Alguns crias que tiveram até carreiras fora do Brasil, foram vendidos pelo Vasco, e que tiveram participações importantes. Estou falando do Rômulo e do Alan naquele período, e tomara que a gente tenha esses jogadores na nossa base aí, tá falando da volta do Leandrinho, o Luiz Gustavo, que está sendo até uma grata surpresa, porque a gente não teve a oportunidade de vê-lo antes no profissional. Qual o teu olhar ali desses dois crias que estavam ali diante de uns jogadores que vieram, né, ao longo de 2010 e 2011, tinha uma base de 2009. Como é que você via ali a participação dessa galera nesse título de 2011, meu amigo? O Rômulo, né, quem coloca ele de titular, eu até falo isso no livro, né, da construção do elenco, né, ali alguns remanescentes do elenco de 2009, depois de 2010, até chegar em 2011. O Rômulo é o PC Guzmão na Copa da Hora, em 2010, um torneio que teve na parada para a Copa do Mundo, jogou contra o Grêmio e contra o Avaí, lá em Santa Catarina. O PC Guzmão que bota o Rômulo de titular e pô, ele agrada e acaba, né, não saindo mais da posição. E o Alan é muito curioso, né, que o Ricardo Gomes, em 2011, que transforma ele em lateral, né? O Fagner se lesiona, o Fagner joga o primeiro jogo contra o Comercial, e aí no segundo jogo contra o ABC, já o Alan entra, né, na lateral direita, e depois o Fagner volta de lesão e não retoma a vaga, né? O Alan vai de titular até o final do campeonato. É assim, é o que a gente falou aqui uns minutos antes, né? Soluções baratas, entre aspas, né? Muito mais acessíveis do que você trazer um jogador de fora aposta que estavam ali dentro de São Januário, né? Lógico, nenhum deles foi totalmente formado no Vasco, né? O Alan fez a maior parte da base no Madureira, depois termina no Vasco, e o Rômulo, se não me engano, vem do Picos, né? Do Piauí. Uhum. O próprio Rodrigo Caetano que traz ele, né? E ele veio para a base ainda também. Ele é campeão, se não me engano, do torneio APG, depois sobe para a base e fica, né? Tem outras apostas também naquele elenco, né? Interessantes. O próprio Dedé, né? Que depois virou o mito Dedé. Ele teve perto de ser dispensado, né? Tinha sido contratado pelo Volta Redonda e é o Gaúcho que transforma ele em titular numa dessas muitas saídas de técnicos do Vasco. Eu lembro, foi no jogo contra o Vitória, na Copa do Brasil, que o Dedé vira titular. Se eu muito não me engano, é esse jogo. O Vasco é eliminado. É um jogo que o Viáfara era para ter sido expulso e não é. E o Vasco acaba perdendo esse jogo para o Vitória, sendo eliminado. E aí o Dedé, se eu não me engano, ele estava de saída para a Coreia, né? Teve era uma isso. parada assim. E a galera já, porque ele machuca o Carlos Alberto na véspera do Carioca, lá da final, sei lá, no treino, né? E aí ele entra nesse jogo, e aí, opa, esse Dedé aí. E aí começa a se criar a lenda ao entorno do Dedé já em 2010. A galera começa a dar moral pro Dedé a partir dali, e aí ele acredita no mito criado e vira um zagueiro monstruoso ali nos próximos 4 anos. Ele e o Fagner se firmam ali, né? E o Fagner, muito por conta do Dedé, se firma em 2010, né? O Fagner que chega em 2009, mas ele em 2009 o lateral era aquele Paulo César. Paulo Sérgio, Era o Paulo Sérgio, ele não teve espaço. Aí quando o Dedé entra e aí fica cobrindo a Avenida Fagner lá atrás, que ele botava uma bola nas costas, o Dedé ia lá, mito e salvava a pele dele, foi que o Fagner começou a se criar. E lá na frente ele fazia uma tabelinha muito boa também com o nosso Éder Luiz, né? Ali começou. O Luiz era as pernas, o cérebro era o Fagner. Aí eles juntavam num jogador só ali no lado direito que, meu amigo, ninguém pegava. Era o lado forte, né, do Vasco. Mas se você for ver aquele time de 2011,
é um grande catado, assim, cara. Teve muita observação ali de mercado do Rodrigo Caetano, teve muito empresário que não foi pago, que está lá na recuperação judicial até hoje, os caras tudo lá também, porque não tinha, mas enfim, foi o que deu para fazer na época. Mas porque tu vê, o Dedé era esse maluco que veio do Volta Redonda, né? E que demorou ali para se firmar e tal, mas virou um grande zagueiro aqui, no Vasco. O Anderson Martins tinha sido rebaixado com Vitória. Chegou aqui com esse selo, ó, caiu do Vitória. Aí o Rômulo, que você falou, o Alan base, né? Vindo ali já numa fase tardia de base. O Diego Souza era encostado no Atlético Mineiro, estava no banco do Atlético nessa época. Estava brigando. Se eu não me engano. O Alexandro também lá, o Inter. Alexandro Inter, porra, não fazia mais nenhuma questão de Alexandro lá. Então era um time meio de renegados ali que se juntou, né? Tinha o Felipe, aí beleza. O Felipe que chega em 2010 já com aquele status de caralho, grande retorno, Felipe e tal. O Coutinho da época. É meio que o Teixeira da época, mas o Teixeira que deu certo. E o Coutinho da época eu diria que é o Juninho, o Felipe. Pode ser. O Juninho, aí depois. E os dois deram certo, né? Essa dupla de Teixeira e Coutinho da antiga funcionou bem ainda. Eduardo Costa, e eu não lembro onde é que estava o Eduardo Costa, mas quando ele chega aqui. Acho que tinha vindo. Era Havaí, eu acho. Não? São Paulo? Acho que sim. Estava meio em baixa também o Eduardo Costa. Era um time todo meio em baixa ali, o do Vasco, que a gente formou. Cantando. O lateral esquerdo, Ramon, que tentou de tudo para perder a final contra o Curitiba. Se o meu amigo Igor assistiu esse jogo, ficou com raiva do Ramon de novo. Agora, é uma coisa, João. João, nessa sua fala, enquanto você foi falando, foi me chamando a atenção, como o futebol brasileiro ficou mais difícil assim, cara. E a gente já até debateu sobre isso aqui, que muita gente fala, esse time do Vasco é o melhor time dos últimos 10 anos, 15 anos, e eu concordo. O melhor campeonato dos últimos 50 também agora. Exatamente, os outros times também evoluíram. E aí, tipo, você foi falar, a gente pegou o Diego Souza que estava, em baixa não sei aonde, fulano de tal, renegado não sei aonde. Hoje em dia, se tu vai pegar um jogador que está em baixa no Inter, está em baixa no Atlético Mineiro, está em baixa, meu irmão, vai dar errado pra caralho. Não, tu monta esse time do Vasco que tá aí, pô. Ficou muito mais difícil. Olha só quem tá chegando. Quem tá chegando aqui? Os horários na Argentina tá diferente, mano. Mudou. Ele é o Leandro da Copa do Brasil, Igor. Tá chegando aos 45 para ganhar, levantar a taça. Gustavo Mel, como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite. Beleza, meus amigos. Tudo bom, Igor? Cara, obrigado pela presença aí. Passando pegar um finalzinho aqui com vocês, não vou atravancar o debate que deve estar bom pra caramba, vou me inserindo... Ele veio pegar o pagamento do Colina de Passe, mané, no último minuto para botar na planilha dele. Pinga legal, mas pinga inteiro. É bom você falar isso, homem, que você me dá a liberdade, meus amigos aí da direção, para a gente poder propor que seja feito. Quando é essa assim, não devia pagar inteiro, não, hein? Eu concordo com vocês, João. Concordo com vocês. Esses debates podem ser guardados para os bastidores, eu acredito. Ô, Gustavo, eu quero saber de você, que a gente está no papo da Copa do Brasil, livro do nosso amigo Igor, que vai ter o relançamento agora, dia 15, domingo, na Bienal do Livro, às 16 horas. Ele vai estar lá recepcionando, autografando livros. Eu tenho uma curiosidade, mas eu vou dar a palavra para você, mas eu quero saber, depois do Igor, que ele fale por 1 minuto sobre o jogador Henrico, que levantou a taça e faz parte desse campeonato que veio lá da Suécia. Mas antes disso, Gustavo Mel, fale você. Pô, acabei de chegar, tu já traz papo bosta, pô. Live, Danilo. Você quer ganhar um pingado, tem que agora fazer por onde? Faça uma pergunta para o nosso convidado. Ô, Juninho, na minha hora, que é a hora... Ô, Igor, na minha hora é a hora para vocês me brindarem com o Diego Souza, né? Não é mesmo? Com o Dedé. Pô, aí eu chego... Vamos debater o Henrico.
Olha, Igor, eu gostava do Henrico, eu gostava do Jefferson Canela de Vidro, caso Jefferson. Minha raiva do Fluminense já vem de longos tempos, hein? Não é só de agora, não. Mas, Gustavo, você tinha um preferido nesse time de 2011? Um desse que você defendia, não os craques, mas o que você defendia era Rômulo, era menino Alain. Quem você defendia? Bem lembrado, Alanzinho, que alguns canalhas, que são meus colegas de arquibancada e sociais da vida, criticavam, moleque que surgia da base, e eu era muito fã do Alain porque eu achava que ele cumpriu um papel fundamental durante todo aquele ano e na Copa do Brasil também, que era aquele jogador... Nessa época, a gente ainda vivia a era ainda estava introjetado, nem me lembro quantas eram, se eram 3 na época, mas ainda estava introjetado essa coisa de 2 ou 3 substituições, de tu morrer com substituição no banco, era coisa... Ainda não era nenhum absurdo. Hoje, com 5, se você morre com uma, é um outro futebol, né? As substituições fazem parte do jogo de maneira quantitativa. E naquela época, Danilo e Igor e amigos, eu acho que ainda era o fim de uma era onde a substituição era você ter aquele jogador que era tipo o 6º homem no basquete, na NBA. Quando você tinha aquele jogador que você bota no segundo tempo e ele muda o jogo, é um jogador fundamental de você ter. E eu achei que o Alain cumpriu esse papel em diversos momentos. Com a dinâmica que ele dava. Bom, na Copa do Brasil foi fundamental também como lateral, né, meu amigo? Ele já segurou a pica de um desfalque fundamental que a gente tinha, que era do Fagner, que não tinha substituto, né? Ele segura a onda ali improvisado, mas mais que isso, quando ele entrava no segundo tempo, no meio-campo, durante aquele ano de 2011 e 2012, era uma dinâmica diferente. Era um jovem que corria, era uma outra coisa que a gente via no segundo tempo. Mas se não for falar do Alain, o Danilo, não tem como eu não falar do fenômeno, meu amigo Igor. Quem viu o zagueiro Dedé era uma parada de maluco, Igor. Que isso, cara? O que era aquilo, cara? A gente estava falando disso agora, que o Dedé é o gaúcho que transforma ele em titular, né? E depois ele, de quase dispensado, né? Acaba virando o mito Dedé e é eleito um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro de 2010, né? Mas tem um detalhe maneiro, assim, vocês falaram do Éder Luiz fazer uma dupla legal com o Alain pela direita, né? E o Fagner também, né? O Éder chega ao Vasco em 2010 junto com o Felipe Bastos, né? E o Felipe Bastos quase ninguém conhecia aqui, né? E tal, tinha feito base no Botafogo, saído cedo. Eu entrevistei o Felipe Bastos para fazer o livro, né? Ele fala que o Benfica condicionou que só negociaria o Éder Luiz se o Vasco trouxesse junto também o Felipe Bastos. E aí uma curiosidade, não sei se vocês já pararam para pensar. Eles chegam juntos e o primeiro gol do Vasco na Copa do Brasil quem faz é o Felipe Bastos e o último gol quem faz é o Éder Luiz. Olha aí. Coisas do destino, né? Do destino, né? Que maravilha. E eu lembro que o Bastos, ele estreia pelo Vasco contra o Ceará no Brasileiro de 2010, né? E ele faz um gol na estreia dele. Um gol que ele chuta a bola na barreira, a bola volta nele, ele pega de canhota e faz o gol. Felipe Bastos, que ainda tinha algum cabelo ainda na época. Sim, ainda deixava o cabelo. A calvície aqui. O Felipe Bastos. O seu amigo Felipe Bastos, né, João? Meu amigo Felipe Bastos. Sei toda a carreira do meu amigo Felipe Bastos. A paz de trajetória do Vasco. A paz de Bastos, Juninho. Você falou de entrevista, Igor. Você entrevistou também para o livro Cristóvão Borges. Sim. Quero saber dessa passagem do Cristóvão, porque você falou que teve uma curiosidade revelada nessas entrevistas que você fez para o livro. Pois é, cara. O Cristóvão Papo foi muito legal. E ele conta, assim, eu não sabia... Ele é um cara que não gosta de falar, né? Nesses podcasts ele nunca apareceu, assim. Sim, ele é mais reservado, né? Mas foi muito bacana, assim, conversamos por muito tempo. E eu não lembro de, na época da Copa do Brasil, alguém ter noticiado isso. Eu fiquei sabendo porque ele me falou, né? Ele disse que, para além
orgulho que sentiu, do que representou aquele título da Copa do Brasil para ele. No dia seguinte, né, da final, dia 9, é aniversário dele. E ele falou, pô, foi o maior presente que eu ganhei, porque o jogo efetivamente termina um pouco depois da meia-noite, então já era meu aniversário. Então aquilo ali foi um dos maiores presentes que eu já ganhei, aquele título da Copa do Brasil 2011. Eu até perguntei para ele, porque ele, enquanto jogador, tinha já vencido a Copa do Brasil pelo Grêmio, né? Qual que era a diferença de ganhar enquanto jogador e depois do banco de reservas. Ele falou que, tipo, as duas tiveram importância, né, para a carreira dele, mas que do banco era diferente, ainda mais pelo momento que o Vasco vivia, né, de reconstrução ali, de primeira queda e tal. Assim, foi uma das melhores entrevistas, junto com o do Éder Luiz também. Éder Luiz, muito legal, cara. Ele fala assim, se você for ver realmente o gol do título, pô, é coisa de destino, porque aquela bola era defensável ali, pega uma curva e até hoje eu não entendi porque entrou, né? Ele fala, ele admite, assim, sem constrangimento. Não. Caraca. Porra, e aquela não era uma bola, não era uma bola nem sequer para ser chutada, quanto mais para não ser defendida ali. Aquela bola não era para chutar, é que o Éder Luiz é o Éder Luiz, né? E aí puxou aquele chute maravilhoso. E o amigo lá, qual é o nome do goleiro? Edson Bastos. Edson Bastos. Herói da nação. Herói. Porra, e aí o tal do... Como é que é o nome do cara? Que faz o terceiro gol. Caralho, o terceiro gol do Curitiba. Moleque. Um dos piores atos da humanidade. William. É isso aí, o William. Volante não serviu William. para nada, né? Serviu para trazer sofrimento a todos apenas o gol. Para os caras do Curitiba, para nós, para todo mundo. Um gol, caralho, terrível. Golaço, né? Pô, foi nunca mais na vida dele acertou um chute daquele. Depois ele até vai jogar no Cruzeiro, né? Mas sem tanto destaque, né? Sim. Aquele time do Curitiba, pô, ele era meio badaladinho, assim, como um bom time do Curitiba, né? Inclusive, não sei, você deve ter... Pegou Guinness Book aquele livro, senhor João Mirante. Pegou Guinness Book. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano anterior. 2 vezes. No ano seguinte. No ano seguinte, foi. Perdeu pro Palmeiras, horrível, que foi rebaixado, do Filipão lá. Betinho fez o gol do título. Marcos Assunção era o jogo do Palmeiras era isso, era falta pro Marcos Assunção bater. Ou ele batia direto e fazia o gol, ou ele cruzava na cabeça de alguém. Não, mas esse time, eu lembro que talvez aí você, não sei se você responde no livro, acredito que sim, mas muita gente apontava o Curitiba favorito contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Claro que tinha uma Flapresa ali, jogando uma urucubaca em cima, como sempre, mas tinha analistas botando ali o Curitiba como o favorito ao título. Não sei se você registrou isso. Sim. Não, eu até comentei com o Danilo, né, em off. Cara, como eu falei para vocês no início, né, eu estava morando em Brasília. E aí, o lugar onde eu fazia estágio na época, cara, tinha gente da Bahia, de São Paulo, do Rio, de todos os lugares. Então, tinha torcedor de tudo que era time. Pô, os caras me azucrinando, porque entre o primeiro e o segundo jogo da final, por aquelas coincidências estranhas, né? O Vasco joga justamente com o Coritiba pelo Brasileiro. E aí, bota os reservas e toma de 5-1, né? Sim. O Anderson Aquino, que era o destaque do Coritiba, é suspenso do primeiro para o segundo jogo e aí joga nesse jogo e destrói o jogo, né? 5-1. Pô, no dia seguinte, os caras aí, se no Brasileiro já foi assim, pô, segundo jogo... Enfim. Cara, eu fiquei aguentando os caras me sacaneando a semana inteira. Pô, no dia seguinte eu cheguei mais cedo pro estágio, passei na banca de jornal, pedi 20 jornais. A mulher achou estranho, tipo, pô, 20 jornais. Tirei o pôster dos jornais, fui lá, botei na mesa de cada um, o pôster do Vasco campeão. Cheguei mais cedo que todo mundo, pô, só para ficar vendo a cara dos caras quando chegasse lá, pô, o pôster do Vasco campeão na mesa de cada um e tal. Difícil dizer o que foi mais legal, assim, o grito de campeão ou a cara dos secadores no dia seguinte. Saudades, hein? Saudades. Mas calma que a Dimar Lopes está vindo aí para colocar ordem na casa, Gustavo Mel. Rapaz, que coisa, hein?
Olha aí, hein? Que beleza, hein? Quer dar seu pitaco sobre o português, rapidinho? Ah, cara, eu não sei nem o que falar do português, cara. Não tenho a mínima ideia, cara. Tava lá no clube que faliu, não sei. Acho que a galera foi buscar uma expertise de clube detonado, né? Ô, Gustavo Mel, já tem uma especulação maluca aí, de acordo com conspiracionistas do chat, tá? Eu vi no chat aqui agora. Foi aqui que eu vi, conspiracionistas do chat. Não foi você. Não, vi aqui no chat falando que esse malandro aí trabalhou com um cara que já foi proprietário do Boa Vista e do Bordeaux. E que será que esse cara pode vir a ser proprietário do Gigante da Colina, um possível investidor? Esse é o breaking boato do nosso chat. Vende pro Admar Lopes, velho. Aí o papo da falência pesa mais, né? Porque a gente pode até falar que o diretor, coitado, tá entrando de gaiata aí, mas o dono do Bordeaux deve ter alguma culpa no cartório. Agora, vende pro Bordeaux! Ô, Gustavo, importante deixar bem claro aqui, apenas li no chat aqui, algum maluco que escreveu, não estou dizendo que é verdade, senão aí amanhã eu atenção, Netvas! Netvas! Não, tá Netvas que nota lá do CEO lá do Amodeu. Expresso, bota fake news, falando que a gente quer vender para não sei quem, não estou falando nada, hein, pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo que o Xande vai ligar esses pontos para você e você não vai precisar dizer mais nada. Você só soltou no ar aí, vai ser capturado. Por via das dúvidas, fora vendilhões, viu? Pronto. Porra, esse papo é assustador. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Henrico nessa live. Quero saber, senhor Igor, se você teve a coragem de trazer Henrico e Jefferson. Tem alguma página do seu livro destinada a esses heróis que não recebem os louros da campanha de 2011? O Henrico fez alguma coisa na campanha? Olha só, 2011, claro que fez. Da Copa do Brasil? E o Jefferson tem gol marcado lá nesse jogo de 6-0, não me lembro quanto foi. Mas esse jogo até o Marcel fez gol nesse jogo. O Marcel, que era do lugar do Alexandre, né? Exatamente. Comercial, né? Exato. Eu levei em consideração, eu botei assim, do elenco, né? Alguém que ficou no banco ou entrou em pelo menos uma partida, né, da campanha. Então, sim, de fato, esses dois nomes estão entre eles, né? O Jefferson, camisa 11, e o Henrico, camisa 17, né? Henrico vindo do Poçante de Djurgården da Suécia, né? Que loucura! O Henrico era muito, muito fraco, nosso amigo Henrico, mas um abraço para ele aí, se estiver assistindo. Agora, um jogador que você tem inclusive, que o convidado da próxima segunda, hein? Não, pode entrar, Henrico. Você não está assistindo. Você tem que ter entrevistado o Gilmar. Você entrevistou o Gilmar? Não entrevistei o Gilmar, mas, olha, tanto o Bastos quanto o Éder Luiz, os dois destacaram, tipo, um jogador que era muito importante no nosso elenco e que não recebe o devido reconhecimento, é o Gilmar. Os dois falaram isso sem estar no mesmo espaço, sem ter combinado nada, os dois falaram a mesma coisa. E era de fato, né? O Gilmar não recebe o reconhecimento dos canalhas. O meu sempre recebeu. Inclusive, eu usava a foto do Gilmar no meu Twitter antigo. Quem me segue das antigas irá lembrar que durante o ano de 2012, 11, enquanto todos usavam fotos de Diego Souza, não sei o que lá, eu estava lá com o meu Gilmar lá. João Almirante. Perfil. Gilmar. O Gilmar, que poderia ser um herói vascaíno e foi um injustiçado. Porque eu cravo aqui, hein? Meu amigo Igor Serrano não há de me deixar mentir. Cravo aqui. Se tivesse colocado o Gilmar antes, naquela lateral esquerda, o Vasco tinha mais um brasileiro na seu planteão de títulos. Sim. Digo e repito, se tivessem colocado o Gilmar na lateral esquerda antes, o Vasco teria um brasileiro a mais. E não ia passar aquele sufoco todo na final também não, hein? Pois é. Cantamos essa pedra, inclusive. Jogamos muitas vezes de Márcio Careca em 2011, que era... Aquele jogo com o Corinthians em 2011, que é o jogo é o contra, né? É o empate em São Januário, os caras são campeão ali, né? E é um jogo que nosso querido Márcio Careca comprometeu, né? O gol passa por ele, né?
Mascareca tinha uma musiquinha que ele não gostava, né? Que ele pedia pra galera não cantar, que era evangélico. Exatamente. Ele pediu para não cantar? Acho que nunca chegou até a galera esse pedido. Não, acabou que não... Senão a galera prontamente atenderia o pedido dele também, né? Ia cantar 3 vezes mais, né? Não, mas o Gilmar, ele além de entrar na lateral esquerda, ele entrava no meio também, às vezes, volante para segurar. Eu não sei, na final ele entra. O Gilmar, eu sei que ele entra no finalzinho do jogo final. Eu não sei se ele entra no Ramon ou se ele entra no meio ali. Mas ele entra na... Ele era um volante de formação, né? Lateral esquerda era uma adaptação. Para a galera entender essa provocação aí de Gilmar titular e tudo mais, é porque o Gilmar foi absolutamente improvisado. Nunca tinha jogado de lateral esquerdo. Era destro, salvo engano meu. Era destro. Salvo engano meu, era destro. Nunca tinha jogado nem próximo de lateral esquerdo. Era um volante a vida toda. E puxaram ele para lá porque o Mascareca estava difícil de acompanhar, né? O Ramon também teve momentos que estava baixo, né? Não me lembro mais quem que... Não, o Ramon teve momentos em que ele esteve acima. Mas eu queria ser... Ó, João Almirante, tu já tomou um esporro do Felipe Bastos, hein? Não vou falar tu vai tomar outra aí dos teus colegas, hein, meu camarada? Tô te dando papo, hein? O Gilmar está na final no lugar do Felipe Maestro. Olha era aí, aquela hora de fechar tudo, malandro. Felipe Maestro, que tava com a agasalho na cara. A emblemática cena, né? Felipe não só teria um título brasileiro a mais com o Gilmar na lateral esquerda, como poderia ter um título a mais de Libertadores se não tivessem vendido o Gilmar para trazer o Thiago Feltri em 2012. Thiago Feltri, que não deixou marcas aqui. Thiago Feltri está comentando aonde, João Almirante? Não sei. Mas, porra, perdeu o Gilmar, Coringa Gilmar, por Thiago Feltri. Era difícil. O Gilmar tem um episódio muito legal dele, que ele sai do Palmeiras, tipo... O pessoal fazia música lá, sacaneando, né? Eu tenho medo do Gilmar, quando ele toca na bola, não sei o quê. Eu tenho medo do Gilmar. Né? Ele vai jogar contra o Palmeiras pelo Vasco, mete um golaço lá. O Vasco um balaço que cai saudade, assim, né? Saudade do meu Palmeiras de verdade, né? Que protagonizava esse tipo de coisa também. Porra, o Palmeiras jogo, já passou. Se não me falha a memória, Juninho, boas, rapaz. Que o Vasco não jogou nada. Teve esse chute do Gilmar e só. Se não me falha a memória, o Vasco não jogou nada nessa partida. Tomamos gol do Kleber Gladiador esse dia aí. Puta merda. Era o grande final do Palmeiras. Acho que se eu não me engano, posso estar falando besteira. Foi 3-0 Vasco na ida e 3-1 Palmeiras na volta, e a gente passou com o gol do Gilmar. Foi isso, não foi? Eu acho que foi isso. Caraca. Foi exatamente isso. Isso aí, não foi? Sul-Americana, exato. Foi Sul-Americana, na campanha que a gente teve naqueles jogos malucos. E eu lembro que a música era Eu tenho medo do Gilmar, quando ele pega na bola, fico com medo dele errar. Aí depois ele começava a esculachar um monte de outros bonecos do Palmeiras lá para tu ver como era bom o nosso Palmeiras, Juninho. Eu lembro músicas mais inspiradas, com certeza. A sequência era assim: de sucesso. Eu tenho medo do Marcão e do Fabinho Capixaba, mas o Gilmar é o pior dele. E aí vai. Jesus, mas o Gilmar é meu pesadelo. É isso, mas o Gilmar é meu pesadelo. Meu Deus do céu. Caraca. Pesadelo tá sendo esse momento da live. Ô Igor, toda vez que entrevistam esse elenco que venceu a Copa do Brasil, muitos nutrem um carinho, já aposentados, né, já pendurando a chuteira, pela torcida do Vasco. E aquela recepção louca que foi no dia seguinte, no Santos Dumont, passando pelo centro do Rio. Tem algum registro, algum papo que você teve para fazer o livro sobre esse momento, que é muito emblemático da torcida, parando a cidade naquele... Acho que era o horário do almoço ali, por volta de meio-dia, 1h. A galera ficou louca. Tem um relato interessante do Felipe Bastos durante o trio elétrico aí, que
galera comemorou lá e tal, né? Lá de Curitiba até o dia seguinte, e ele não estava se alimentando adequadamente. Aí, em determinado momento, já pensando que ainda tinha que voltar para São Januário para receber a torcida, ele resolve comer lá um sanduíche congelado e tal, que não cai muito bem nele. E aí, tipo... Foi o sanduíche, né, Igor? O sanduíche, né? A gente sabe, Felipe Bastos. Ele conta que esse sanduíche natural não caiu bem, e aí no trio elétrico não tinha banheiro, coisa e tal. E ele lá, tipo, desesperado, ele desce do trio elétrico, tinha uma ambulância acompanhando o trio elétrico, ele pede para a ambulância, tipo, correr com ele para São Januário. Aí chega lá em São Januário, ele estava desidratado e tal, fica no soro lá um tempo, e aí não queriam deixar ele ir lá comemorar com a torcida. Ele falou, não, pô, tive tanto trabalho para conquistar esse título, não, quando o time chegar eu vou para lá sim. Aí ele desliga lá o soro lá e tal, e vai embora. Eu escuto essa história, Igor, e ninguém vai me dizer que o Felipe Bastos vai jurar de pé junto na minha frente que não foi isso, mas, porra, tava virado de cachaça pra caralho, se deu conta que tava sem comer, né? Meteu qualquer coisa dentro. Felipe Bastos devia estar curtindo esse campeonato, né? Enfim, sei lá também. Cara, foi muito maneiro essa festa, né? E olha só como é que as conversas são cíclicas. O Jovem Cali, mini informação, procurei a música do Gilmar no YouTube e tem um comentário lá, vim pelo Portão 9. Aí, ó. Para você ver como o herói Gilmar está sempre sendo lembrado por esses... Anos atrás de anos, João Almirante, até o fim dos tempos agora, hein?